está sempre meu pecado. Contra ti pequei, e ante teus olhos pratiquei o mal. Portanto, fundamentadas são tuas palavras, e justificada tua sentença. Em iniquidade nasci, e em pecado me concebeu minha mãe. Tu buscas a verdade que se esconde no íntimo. Traz-me sabedoria ao âmago de meu coração. Asperge-me com um sopo, até que eu me purifique. Lava-me até que eu me torne mais alvo que a neve. Faz-me novamente ouvir sons de alegria e regozijo, para que possa exultar meu corpo ao quebrado. Volta a tua face de meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Yahweh, cria em mim um coração puro e renova a integridade no interior de meu espírito. Não me afastes da tua presença, nem retires de mim o espírito da tua santidade. Rejubila-me novamente com tua redenção e sustenta-me com tua generosidade. Aos ímpios ensinarei teus caminhos, e os pecadores de ti hão de retornar. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Yahweh, Elohim da minha salvação, para que minha língua possa cantar exaltando tua justiça. Yahweh, abre meus lábios, e minha boca proferirá teu louvor. Tu não desejas sacrifícios, pois do contrário, eu os ofereceria. Nem te comprases com oferendas. O verdadeiro sacrifício a Yahweh é o coração contrito. Yahweh jamais desprezará um coração angustiado e pleno de arrependimento. Que te regozijes em fazer o bem a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Comprazer-te-ás com sacrifícios sinceros e oferendas e holocaustos trazidos a teu altar. Esse versículo para mim ele é muito marcante, porque tanto quanto eu leio, quando eu canto essa música, eu sempre sinto o meu pecado. E toda vez é muito, muito forte para mim, porque o mundo jaz no maligno e eu não tenho conseguido obedecer muitos mandamentos. E assim, nessa batalha constante, as pessoas olham para a gente, julgam a gente, atacam a gente, porque muitas vezes eles veem o que eles não conseguem fazer. Não dizendo que eu sou perfeito, mas muitos pecados em mim não são nada aparentes. Para mim, tudo que é visual é mais fácil. Então, às vezes, pode parecer que eu, ou talvez uma pessoa próxima a mim, esteja mais elevada espiritualmente, mas muito distante disso, muito distante disso. Cada um tem dificuldades com qualquer coisa. Tudo que eu faço é não negar. Tudo que eu faço é não falar, não preciso fazer isso, vai ser normal. Então a experiência que eu tenho tido é essa, de muito julgamento, muita pressão, tanto na presença de Yahweh quanto na presença do mundo, porque no mundo eu não consigo aproveitar o pecado, porque eu tento seguir Yahweh, e com Yahweh eu não consigo aproveitar o Espírito, porque eu estou em pecado. Amém. Mas Deus é Pai, Ele vai te perdoar. Ele está te perdoando já. Você está sentindo assim, né? Culpado. A pessoa quando assim, se culpa a si próprio, Deus está, julgando. 2 Coríntios 7. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Yahweh. Recebei-nos em seus corações, a ninguém fizemos injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não digo para vos condenar, pois já tenho declarado que estáis em vossos corações para juntos morrermos e juntos vivermos. Grande é a minha fraqueza para com vocês, e muito me glorio a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos a Macedônia, a nossa carne não teve repouso. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combatentes, temores por dentro. Mas Yahweh, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado a vosso respeito. Enquanto nos referia às suas orações, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, de modo que ainda mais me alegrei. Porquanto, ainda que vos fiqueis tristes com a minha carta, não me arrependo, embora antes me tivesse arrependido, pois vejo que aquela carta vos deixou tristes, ainda que por pouco tempo.
agora não folgam, porque ficaram tristes, mas porque o fostes para arrepender-vos. Pois segundo Yahweh, ficaram tristes para que por nós não sofressem dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Yahweh, opera arrependimento para a vida da alma, que não está revertida, mas a tristeza do mundo opera a morte. Pois vede, quanto cuidado não produziu em vós isto mesmo. Ficaram tristes, segundo Yahweh, sim, que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança. Em tudo provastes estar inocentes nesse negócio. Porquanto, ainda não vos escrevo, não por causa do que fizerem mal, nem por causa do que sofrerem, mas para que se fosse manifesto diante de Yahweh o vosso cuidado por nós. Por isso temos sido consolados, e em nossa consolação nos alegramos ainda muito, mais pela alegria de Tito, porque seu espírito tem sido recriado por vós todos. Esse versículo é importante para mim e eu gosto de me lembrar dele, porque de nada adianta o arrependimento e a tristeza se ela não ser feita segundo a vontade de Yahweh. Então, por mais que a gente se compadeça e se sinta um pouco confortável por a gente se arrepender, isso ainda pode ser vão. Até a nossa tristeza por pecar ainda é vã se ela não for feita segundo a vontade de Yahweh. Então, eu acredito que a gente não toma banho pensando que vai se sujar de novo, na expectativa de que a gente pode se sujar porque ainda tem o chuveiro. Como uma analogia, não dá para viver sem se alimentar do Espírito de Yahweh. Então, vai acontecer o arrependimento e vai acontecer a limpeza, apenas para que a gente se esqueça de diariamente se alimentar do que Yahweh nos oferece para voltarmos a ceder ao pecado novamente. Um ciclo que nunca vai parar. Então, eu acho que é sempre bom a gente lembrar de estar sempre alimentando o espírito e alimentando a mente, bem como lembrar-nos de não, com certeza, alimentar a carne. Salmo 103. Salmo de Davi. Todo o meu ser louve a Yahweh. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve a Yahweh, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e coroa de amor e de misericórdia. Ele enche a minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. Yahweh faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. Yahweh é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos, pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou os nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Yahweh é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo desabrochamos. O vento sopra, porém, e desaparecemos como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor de Yahweh por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos que guardam a sua aliança, dos que obedecem aos seus mandamentos. Yahweh fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Louvem a Yahweh todos os anjos, os poderosos que executam seus planos, os que cumprem cada uma de suas ordens. Sim, louvem a Yahweh os exércitos de anjos, os que o servem e fazem a tua vontade. Louve Yahweh tudo o que ele criou, todas as coisas em todo o seu reino. Todo o meu ser, louve a Yahweh. Eu gosto muito desse salmo. Ele me tocou muito quando eu estava lendo o livro de Salmos. E ele me lembra de quão grande e misericordioso é Yahweh na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor. Então, eu sempre me lembro desse salmo porque ele me lembra de mim mesmo, da minha experiência na fé, porque
porque eu costumava ser uma pessoa muito triste, muito negativa. E aos poucos, Yahweh foi me mostrando as pequenas coisas que eu tinha na minha vida. E hoje eu posso dizer que eu sinto uma paz muito grande. Nele mesmo, eu sinto a shalom maravilhosa dele, porque eu vejo e eu sou grato por cada coisa na minha vida, mesmo que seja pequena. Então, às vezes, mesmo quando eu percebo que eu tô fraca, ou que eu tô desanimada, que eu ainda tô em pecado, ele renova a fé em mim, dentro de mim, e eu percebo isso na minha vida. E é isso. Nem que eu ande pelo vale da morte, temerei mal algum, pois Yahweh, meu amo, estarás ao meu lado. 1 Coríntios 13:1. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não teria nada. Poderia dar tudo o que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse o amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem perfeita, um espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja segundo o procedimento de Jesus, mas, pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros, tanto mais quanto deles um dia está se aproximando. Porque, se vivermos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados, mas morrer na expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos que vêm. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serem iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimento. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Yahweh, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem a mente.